Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos, e hoje você vai aprender a dimensionar um condutor de equipotencialização principal e suplementar. Vamos lá! Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que é condutor de equipotencialização principal? É aquele condutor que vai sair especificamente do BEP, que é o barramento de equipotencialização principal. E ele vai sair do BEP e vai equipotencializar massas metálicas, vai equipotencializar elementos condutivos. Então é justamente isso aqui que você está vendo. Você tem o barramento de equipotencialização principal, que ele tem que estar próximo ao ponto de entrada da instalação, onde a linha adentra essa instalação, e os condutores que saem deste barramento e vão equipotencializar massas metálicas são chamados de condutores de equipotencialização principal, né? E a ideia aqui é eu te mostrar como que você dimensiona este condutor de equipotencialização principal e o condutor de equipotencialização suplementar também. O condutor de equipotencialização suplementar é aquele condutor que sai do barramento de equipotencialização local, porque a gente tem apenas um único barramento de equipotencialização principal na instalação. Os outros barramentos de equipotencialização são chamados de barramentos de equipotencialização local. Que é o seguinte: vai que você tem numa instalação elétrica um quadro de distribuição com um barramento de proteção. Ele também pode servir como um barramento de equipotencialização. Se eu tiver massas metálicas próximas a esse barramento, eu posso sair desse barramento aqui e equipotencializar essas massas para deixar todo mundo no mesmo potencial. Essa é a função da equipotencialização: deixar as massas metálicas, os elementos condutivos, no mesmo potencial para justamente evitar choques elétricos. Porque se você tiver essa diferença de potencial, você leva esse DDP a um choque elétrico. Se alguém estiver encostando nas duas massas metálicas, leva esse choque elétrico. Então, a NBR 5410 se preocupa justamente com isso. Então, o BEP é o barramento de equipotencialização principal. Os condutores que saem dele são os condutores de equipotencialização principal. E os condutores que saem do barramento de equipotencialização local, que pode ser um barramento de proteção dentro de um quadro de distribuição, são chamados de equipotencialização suplementar. Condutores de equipotencialização suplementar, tá? Dito essa diferença, tendo essa diferença já em mente, vamos entender como funciona o dimensionamento. A NBR 5410 ela vai trazer algumas regrinhas para a gente no item 6411 sobre o dimensionamento de condutores de equipotencialização principal. Então vamos primeiro dimensionar e saber como dimensionar através das regrinhas delas o condutor de equipotencialização principal. Ela vai trazer 3 regrinhas conjuntas para a gente. Presta bastante atenção. A primeira regra é o seguinte: a seção do condutor de equipotencialização principal ela tem que ser maior ou igual à metade do maior condutor de proteção da instalação. Então vamos supor que você tem um condutor de proteção aí de 70 milímetros quadrados. A seção do condutor de equipotencialização principal ela tem que ser maior ou igual à metade deste condutor de proteção. Então, se o nosso condutor de proteção geral da minha instalação ele é de 70 milímetros quadrados, o de equipotencialização tem que ser de pelo menos 35. Essa é a primeira regra. Só que as 3 regras que eu vou mostrar para vocês aqui são conjuntas, né? Então vamos para a segunda regra. A segunda regra é: a seção mínima de um condutor de equipotencialização principal tem que ser de 6 milímetros. Você sai do BEP e vai equipotencializar uma massa metálica, vai equipotencializar um duto metálico. Tem que ser de pelo menos 6 milímetros. E aí a gente vai para a terceira regra. A terceira regra é que a seção do condutor de equipotencialização principal máxima tem que ser de 25. Ou seja, eu não posso ultrapassar 25 milímetros quadrados de seção de um condutor de equipotencialização principal. Então, neste caso, nesse exemplo, vamos supor que a seção do seu condutor de proteção seja 70 milímetros quadrados, né? Condutor de proteção, 70 milímetros quadrados, seção máxima deste condutor. Tem que ser metade, então tem que ser de pelo menos 35. Só que a mínima é 6, tá ok, atendi a condição. A máxima é 25, não atendi a condição. Então esse condutor vai ser reduzido para 25 milímetros quadrados, né? Então eu tenho que juntar as 3 regras para definir qual vai ser a seção do condutor de equipotencialização
principal específico. Ou seja, todo condutor que sair do BEP, neste exemplo que eu mostrei para vocês, tem que ter 25 milímetros quadrados, seção máxima. Neste exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Então vamos para mais um exemplo aqui para você conseguir entender melhor. Presta atenção. Vamos supor aqui que você tenha a seção do condutor de proteção de 25 milímetros quadrados. Seção do condutor de proteção, 25 milímetros quadrados. Trabalhando com essas três regras aqui, né? A primeira regra, a seção do condutor de equipotencialização tem que ser maior ou igual a metade do maior condutor de proteção da instalação. Então, o maior condutor de proteção da instalação é o de 25, vamos supor, né? Vamos lá, então, vamos para a primeira regra, metade de 25 dá 12,5, né? Dá 12,5. Bom, não existe seção de 12,5, então vamos para a próxima maior. A próxima maior é de 16 milímetros quadrados, né? Então, beleza, tem que ser maior ou igual a metade do maior condutor de proteção da instalação. Então, aqui de 16 milímetros quadrados. Ele não pode ultrapassar 25 e o mínimo é 16. Então, a seção do meu condutor de equipotencialização chega a 16 milímetros quadrados. E a seção mínima tem que ser de pelo menos 6 milímetros. Então, neste caso, a gente trabalha com 16 milímetros quadrados como condutor de equipotencialização principal, né? Utilizando essa regrinha, a gente fica definido. Porque aqui eu estou entre 6 e 25, estou em 16 e tenho a metade do maior condutor de proteção da instalação, né? Então, é assim que a gente define, utilizando essas três regras, sempre ficando entre 6 milímetros e 25 milímetros, né? Então, a ideia é que eu fique sempre entre 6 e 25, mas eu sempre faço essa análise também da metade do maior condutor de proteção. Se ultrapassar muito, chegar a 35, aí a gente usa a seção máxima, que é 25. Se ficar entre esses, a gente usa justamente a do primeiro critério, que foi a divisão, neste caso 16 milímetros quadrados, se o maior condutor for de 25. Né? Então é interessante a gente pensar nessas três questões. Vou dar mais um exemplo aqui para você conseguir entender. Vamos supor que você tem o maior condutor de proteção de 95 milímetros quadrados. O que a gente faz? Divide por 2. Dividiu por 2, a gente vai ter aí que pelo menos a seção de equipotencialização principal tem que ser de 50. Né? Bom, essa atendendo a primeira regra. A segunda regra fala que o mínimo tem que ser de 6. E a terceira regra fala que o máximo tem que ser de 25. Né? Então eu tenho que estar entre 6 e 25. Qual é o condutor que eu adoto? O condutor de pelo menos 25 milímetros quadrados. E aí, o condutor de equipotencialização principal, né? Onde é que ele se localiza? O condutor de equipotencialização principal, ele se localiza nos quadros de distribuição, né? Ninguém, na maioria das vezes, não separa uma caixa só para os barramentos de equipotencialização principal. Você pode equipotencializar as massas próximas a eles dentro dos quadros de distribuição. Ou também, o condutor de equipotencialização suplementar, ele pode estar entre duas massas metálicas, equipotencializando essas duas massas metálicas também, né? O condutor de equipotencialização suplementar, ele não é derivado diretamente do BEP da instalação, isso é muito importante. Se for derivado do BEP, ele é um condutor de equipotencialização principal, né? E ele pode ser derivado dos quadros de distribuição secundários, saindo do barramento deles do quadro. Ou em pontos estratégicos também da instalação. Você tem um local que tem muita massa metálica, não tem quadro de distribuição, aí você pode criar um barramento de equipotencialização principal, tá certo? Vamos aqui a alguns exemplos que a NBR 5410 vai trazer para a gente para esse dimensionamento. Vamos supor que este caso, você tem dois motores, muito comum em uma indústria, dois motores, um do lado do outro, né? E aí você tem o seguinte... O primeiro condutor de proteção que alimenta aqui, que potencializa, né, este motor é de 4 milímetros quadrados. E o segundo é de 10 milímetros quadrados. Para eu evitar uma diferença de potencial entre esses dois motores aqui, né, e equipotencializar eles, deixar no mesmo potencial, eu vou utilizar um condutor de equipotencialização. Qual deve ser este condutor de equipotencialização? A NBR 5410 vai trazer para a gente nesse item o seguinte... O condutor destinado a equipotencializar duas massas da instalação elétrica, então aqui é uma massa e aqui é outra massa, deve possuir uma condutância igual ou superior à do condutor de proteção de menor seção ligado a essas massas. O condutor de proteção de menor seção ligado a essas massas é esse aqui. Então, ele tem que possuir uma condutância igual ou superior, ou seja, tem que ser de 4 milímetros ou maior aqui para equipotencializar essas duas massas. Tá certo? Então, quando eu tenho,
proteção vindo de um lado, proteção vindo do outro, né? Para equipotencializar essas duas massas, eu sempre comparo esses dois condutores, né? E este condutor de equipotencialização vai ter que ser maior ou igual ao condutor de menor seção que interliga uma dessas massas metálicas, né? Então, nesse caso, eu escolheria uma de 4 milímetros quadrados para fazer a interligação desses dois motores e equipotencializar eles. Este aqui é um condutor de equipotencialização suplementar. Por quê? Ele não está vindo do BEP, né? E a gente tem mais uma regrinha. Se a gente tem aqui um elemento, um condutor de proteção que chega neste motor, e aqui a gente tem um elemento metálico do lado deste motor. Pode ser um eletroduto, por exemplo, pode ser uma tubulação de incêndio. Se alguém encostar nessa tubulação de incêndio, encostar nesse motor, pode levar um choque, pode ter uma diferença de potencial. Então precisa equipotencializar. A norma fala sobre isso. O condutor destinado a equipotencializar uma massa na instalação elétrica e um elemento condutivo metálico. Não deixa de ser um elemento condutivo, mas não é uma massa metálica. Massa metálica é o que é metálico por fora e tem coisa elétrica dentro. Isso é uma massa metálica. Um motor, por exemplo. Agora, aqui não é uma massa, é simplesmente um elemento condutivo. O condutor destinado a equipotencializar uma massa da instalação elétrica e um elemento condutivo não pertencente a essa instalação elétrica, é só um elemento condutivo, pode ser uma tubulação de incêndio, por exemplo, deve possuir uma condutância igual ou superior à metade da do condutor de proteção ligado a essa massa. Igual ou superior à metade. A metade de 6 é 3, não existe esse condutor, então tem que ser igual ou superior a 4 milímetros quadrados. Né? Então eu posso utilizar 4 milímetros quadrados aqui para equipotencializar a carcaça do motor com essa tubulação metálica, né? Pode ser qualquer tubulação metálica, um elemento não condutivo que esteja próximo dessa massa metálica, muito importante. Se está próximo da massa metálica, a gente analisa qual é o condutor de proteção que chega neste motor específico para a gente poder fazer essa comparação. Da mesma forma, a gente faz isso no outro caso, quando a gente tem duas massas metálicas próximas, né? E para o condutor de equipotencialização principal, a gente tem que sempre considerar essas 3 regrinhas, não passando de 25 milímetros quadrados e não sendo menor que 6 milímetros quadrados. Então é assim que a gente dimensiona um condutor de equipotencialização principal e um condutor de equipotencialização suplementar. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Pode deixar também o seu like para ajudar a gente aqui no canal e ajudar esse vídeo a ser espalhado também. Compartilha também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que você participa aí de engenharia elétrica. Compartilha esse vídeo também para todo mundo aprender como fazer esse dimensionamento dos condutores de equipotencialização. E muito importante, se inscreve aqui no canal para você receber as notificações de mais vídeos quando eu postar por aqui, tá certo? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve e também deixa a sua sugestão e o seu comentário sobre esse vídeo, sobre o seu aprendizado. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto!